Olá, vamos falar um pouco sobre a máquina de Turing, formalismo matemático mais famoso que há. A máquina de Turing foi criada em 1936 pelo matemático inglês Alan Turing, muito antes da invenção do computador digital. É capaz de calcular qualquer função matemática mediante um determinado conjunto de instruções. Para qualquer sistema formal existe uma máquina de Turing que pode ser programada para imitá-lo. Formalmente, a máquina de Turing consiste em uma fita que pode ser infinita para a esquerda ou para a direita, dividida em células adjacentes que contém um símbolo do alfabeto, um cabeçote que pode ler e escrever símbolos na fita, mover-se para a esquerda, para a direita, um registrador de estados que armazena o estado da máquina e uma tabela com as funções de transição, que nos diz que símbolo escrever, como mover o cabeçote e qual será o novo estado, dependendo do símbolo que está lendo e do estado que se encontra. Para definir formalmente uma máquina de Turing, usa-se a tupla, que, da esquerda para a direita, consiste de o alfabeto de símbolos, conjunto de estados, as funções de transição, o estado inicial, o conjunto de estados finais, o conjunto de símbolos auxiliares, o símbolo branco e o símbolo que indica o início da fita. A função de transição vai ser um estado que lê um símbolo, vai para outro estado, escreve um símbolo e nos diz a direção, se é para a esquerda ou para a direita. Bom, vamos a um exemplo com a máquina de Turing. Vamos reconhecer uma palavra da linguagem fecho de Kleene de A mais B, onde a quantidade de A's é igual à quantidade de B's. Nosso primeiro caractere da fita é a seta de início, que vai entrar pela primeira função de transição. O estado Q-seta, lendo seta, e vai para o estado Q0, escreve a seta e o cabeçote vai para a direita. No estado Q0, lendo um A, vai para o estado Q2, escreve X e o cabeçote vai para a direita. No estado Q2, lendo um B, vai para o estado QX, escreve X e o cabeçote vai para a esquerda. No estado QX, lendo um X, vai para o estado Q0, escreve X e o cabeçote vai para a direita. No estado Q0, lendo um X, continua em Q0, escreve X e o cabeçote vai para a direita. No estado Q0, lendo um A, vai para o estado Q2, escreve X, o cabeçote vai para a direita. No estado Q2, lendo um B, vai para o estado QX, escreve X e o cabeçote vai para a esquerda. No estado QX, lendo um X, vai para o estado Q0, escreve X e o cabeçote vai para a direita. No estado Q0, lendo um X, continua no estado Q0, escreve X e o cabeçote vai para a direita. No estado Q0, lendo um B, vai para o estado Q1, escreve X, o cabeçote vai para a direita. No estado Q1, lendo um A, vai para o estado QX, escreve X, o cabeçote vai para a esquerda. No estado QX, lendo um X, vai para o estado Q0, escreve X e o cabeçote vai para a direita. No estado Q0, lendo um X, continua em Q0, escreve X e o cabeçote vai para a direita. No estado Q0, lendo o símbolo branco, vai para o estado final, F, escreve o símbolo branco e o cabeçote vai para a direita. E então, a nossa palavra dessa linguagem foi reconhecida por essa máquina de Turing, com base nessas funções de transição. Bom, no exemplo anterior nós vimos o reconhecimento de uma palavra de uma linguagem pela máquina de Turing. Neste exemplo vamos simular como acontece o não reconhecimento de uma palavra pela máquina de Turing, que se dará pelo travamento da máquina. Bom, a linguagem em questão é 0N12N
ou seja, uma sequência de zeros seguidos e uma sequência de uns após os zeros, onde a quantidade de uns é o dobro da quantidade de zeros. Nosso algoritmo vai ser o seguinte: a gente vai ler um zero e marcar dois uns por cada zero lido. Essa palavra, como vocês podem ver, não pode ser reconhecida por essa máquina, porque ela não tem a quantidade de uns em dobro em relação a zero. Nosso primeiro caractere da fita é a seta de início, que entrará pela primeira função de transição, estado Q seta, lendo seta, que vai para o estado Q0, escreve a seta e vai para a direita. Em Q0, lendo 0, vai para Q1, escreve X e o cabeçote vai para a direita. Em Q1, lendo 0, fica em Q1, escreve 0 e o cabeçote vai para a direita. Em Q1, lendo 1, vai para Q2, escreve Y e o cabeçote vai para a direita. Em Q2, lendo 1, vai para QX, escreve Y e o cabeçote vai para a esquerda. Em QX, lendo Y, continua em QX, escreve Y e o cabeçote vai para a esquerda. Em QX, lendo 0, continua em QX, escreve 0 e o cabeçote vai para a esquerda. Em QX, lendo X, vai para o estado Q0, escreve X e o cabeçote vai para a direita. Em Q0, lendo 0, vai para Q1, escreve X, o cabeçote vai para a direita. Em Q1, lendo Y, continua em Q1, escreve Y, o cabeçote vai para a direita. Em Q1, lendo Y, vai para o estado Q1, escreve Y e o cabeçote move-se para a direita. Em Q1, lendo 1, vai para o estado Q2, escreve Y e o cabeçote move-se para a direita. Repare que nós não temos função de transição em Q2 lendo o símbolo branco. Ou seja, a nossa máquina de Turing vai travar nesse estado porque ela não consegue avançar mais. É muito importante que se defina bem as funções de transição para que a máquina de Turing não entre em looping, para não haver o problema da parada. Um grande problema hoje em dia que a gente não tem como saber se a máquina ainda está processando ou se ela caiu em looping. Nesse caso, como não tem mais funções de transição para ela prosseguir, ela travou, o que indica que ela não reconheceu essa palavra. É isso aí, espero que tenham gostado. Agradecendo ao curso de computação, 4º período, Campus UFAL Arapiraca, professor Elton, disciplina Teoria da Computação. Deixem comentários, xingamentos e até a próxima.